O Ministério Público, coadjuvado pela Polícia Judiciária, promoveu uma averiguação preventiva que, na prática, foi um autêntico inquérito criminal. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A averiguação preventiva à consultora Spinum Viva foi finalmente concluída e o Ministério Público decidiu-se pelo arquivamento, dando a si próprio uma prenda de Natal, porque retira os holofotes de mais um caso que levantou dúvidas sobre a sua capacidade de investigação e até sobre a sua independência, quando em plena campanha decidiu abrir também uma averiguação preventiva ao líder da oposição, que arquivou pouco depois. Já vai longe o primeiro episódio desta história, que começou por ser o de uma empresa do Primeiro-Ministro, que transitou depois para os filhos, já depois de ter sido também da mulher, com quem está casada em comunhão de adquiridos. Empresa que no início se dizia que comprava e vendia imóveis e acabou por ficar conhecida por fazer consultadoria a empresas que tinham relações com o Estado. Houve moções de censura e de confiança, todas rejeitadas no Parlamento, e foi a ameaça de uma comissão de inquérito parlamentar que fez cair o governo e levar de novo o país a eleições. Podia ter sido apenas uma averiguação preventiva, feita com recurso a fontes abertas e boa vontade dos visados, mas como ouvimos dizer ao Primeiro-Ministro, foi muito mais do que isso. Neste episódio, conversamos com o grande repórter do Expresso, Micael Pereira, que foi acompanhando partes significativas desta história. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Micael Pereira, a averiguação preventiva foi finalmente concluída. O que é que atrasou tanto a decisão dos procuradores? Bom dia, Paulo. Nesta altura é difícil de saber porque nós não temos acesso, ou para já, e não sei se vamos chegar a ter acesso aos autos da averiguação preventiva, ou inclusive ao despacho de arquivamento. O que nós conhecemos é um comunicado com alguns parágrafos do DCIAP, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, e portanto nós não sabemos exatamente porquê. Fomos sabendo através de algumas informações que foram sendo libertadas ao longo dos meses, que estavam a ser recolhidas informações, incluindo informações que acabaram por ser partilhadas pelo próprio Luís Montenegro, pela família, pela empresa, a Spinum Viva, a empresa familiar. Deduzimos que foi talvez a demora que houve na recolha destas informações que fez com que depois isto devesse bater no Natal. E a tal prenda de Natal para o próprio Ministério Público, que se liberta deste caso, pelo menos para já, porque quer dizer, o Primeiro-Ministro com certeza fica livre, o Ministério Público ainda tem algumas explicações para dar, ouvindo, por exemplo, o que disse o Primeiro-Ministro, queixando-se, foram ultrapassados os limites da averiguação preventiva? Eu acho que há aqui uma parte da comunicação que o Primeiro-Ministro fez ao país que eu diria, olhando assim à distância, assim de fora, que talvez um pouco excessiva, eu diria, porque na verdade não parece terem sido ultrapassados os limites da averiguação preventiva, porque é possível o Ministério da Averiguação Preventiva, neste formato, além de os procuradores poderem recolher informações em fontes abertas, e é possível pedir a colaboração dos visados, que foi o caso, não é? Portanto, neste caso, o próprio Primeiro-Ministro e a família. Não sabemos bem como é que foi essa dinâmica, não é? Até que ponto é que o Primeiro-Ministro se ofereceu para entregar informação, incluindo os dados bancários, pelas razões ou se isso foi solicitado. Ouvindo as queixas dele, é difícil de crer que tenha sido ele a disponibilizar-se, não é? Porque ele queixa-se, significa que também é verdade, sendo ele Primeiro-Ministro, se os procuradores ou a Polícia Judiciária lhe pedem informação que apenas num inquérito que não é fonte aberta,
está a ser pressionado a entregá-la. Pode haver alguma pressão, mas também é verdade que quando foi do inquérito de crime sobre os benefícios fiscais da casa, que foi arquivado, quando a Polícia Judiciária lhe abriu a possibilidade, não é, de ele poder entregar as faturas da casa, e ele não as entregou, não? Disse simplesmente que haveria outras entidades a quem podiam pedir essa informação. Ou seja, há sempre uma margem de manobra, como haveria neste caso, de ele se sentisse incomodado de não entregar informação que não era obrigado dentro deste formato da averiguação preventiva. Portanto, desse ponto de vista, não parece que tenham sido ultrapassados os limites da averiguação preventiva, tendo em conta que há sempre esta discricionariedade por parte do visado ou dos visados poderem colaborar mais ou menos, não é? Com a justiça. Portanto, não parece que isso tenha acontecido. Já agora deixa-me perguntar-te, não tendo a ver com este caso, aquele inquérito de crime que estava a decorrer, julgo que a empresa chama ABB, a propósito da maior obra municipal em Espinho, e que nesse caso havia uma questão com o cimento da casa de Montenegro. Esse processo ainda não está decidido, não está arquivado, nem em andamento. Esse inquérito de crimes está em andamento, está em curso. Acho que há de haver uma altura em que se saberá qual é que terá sido, qual é que está a ser, qual é que terá sido a evolução desse caso, desse processo. Okay. Este arquivamento do caso Spinum Viva entra já naquela diretiva que o Procurador estava a preparar e que é no sentido de estabelecer que, uma vez arquivadas, as obrigações preventivas deixam de poder ser consultadas? Não sabemos, até agora não é de conhecimento público se a diretiva já está pronta ou não está pronta, mas entra dentro deste enquadramento, sendo que é verdade que o Expresso publicou uma notícia a dizer que havia esta intenção de fazer aprovar, de emitir esta diretiva, que na verdade é da iniciativa do próprio Procurador-Geral e corresponde a normas internas para uniformizar os procedimentos dos procuradores. É difícil perceber nesta altura até que ponto é que isto vai impedir ou não, uma vez que a diretiva também ainda não existe, ou pelo menos não temos conhecimento disso, se vai impedir ou não o acesso ao despacho de arquivamento desta avaliação preventiva. É uma coisa que eu julgo que nós vamos saber rapidamente dentro dos próximos dias, se de facto vai haver ou não disponibilidade por parte do DCAP e do PGR, eventualmente, de abrir que se perceba assim, como é que foi investigado este caso e porque a decisão de arquivamento. Muito rapidamente, fazer um exercício de memória para lembrar que este caso começou com a Spinum Viva sendo uma empresa de compra e venda de imóveis. Houve até uma moção de censura do Chega reprovada no Parlamento. O caso parecia arrumado. O Expresso noticiou que se tratava de uma empresa de consultadoria com clientes que levantavam a questão de um possível conflito de interesse. O que é que dizia essa notícia? Tu és um dos autores. Essa notícia, que saiu, salvo erro, no dia 27 de fevereiro, dizia, portanto, houve uma série de notícias, mas houve uma que realmente provocou depois até uma conferência de imprensa no dia a seguir, no sábado, à hora de jantar, que levaria, na verdade, a novas eleições. Essa notícia dizia que a empresa familiar do Primeiro-Ministro, a Spinum Viva, tinha uma avença, portanto estava em curso, uma avença mensal de 4.500 euros com a Sol Verde, que é um grupo detentor de hotéis e de concessão de concessões de casinos, e que, pronto, essas concessões iam ser renegociadas, ou haveria um novo concurso público no final do ano, que aliás está a acontecer. Portanto, e tendo em conta que a notícia era absolutamente factual, essa como outras, não deixo, eu acho que sou obrigado a deixar aqui uma nota a uma parte do que o Primeiro-Ministro disse esta quinta-feira, em reação ao arquivamento da avaliação preventiva, sobre, enfim, numa alusão também ao jornalismo, aos jornalistas, falando em conluios para exibir histórias mal contadas, e passo a citar, que afinal de contas as autoridades competentes confirmam que não são verdade, e dizendo que aqueles que ultrapassam os limites da sua condição em função, aqueles que ultrapassam os limites das regras da verdade, caem na tentação totalitária. Portanto, fala aqui de totalitarismo,
E parece-me aqui, isso sim, um verdadeiro excesso, no mínimo, de linguagem, porque não reconheço, é difícil reconhecer nas notícias do Expresso algo mais do que factos que foram contados. Sim, mas ele pode estar a referir muitas vezes a notícias que vêm do Ministério Público e que morrem nos jornais e que não chegam a acontecer. Aquela notícia de que o Ministério Público estava dividido. Estou só a tentar ler o que ele estava a dizer. Obviamente. Não, mas Paulo, eu acho que nós temos que ler o que foi dito de forma clara, não é? Concluir para exibir histórias mal contadas, que afinal de contas as autoridades competentes confirmam que não são verdade. É preciso dizer que a história da Spinum Viva não é uma história que nasce num inquérito qualquer do Ministério Público. Claro, é ao contrário, é uma história que nasce de jornalismo e que depois o Ministério Público resolve investigar. E não de forma conluiada, como parece fazer crer este discurso, ou seja, não havia aqui uma agenda, porque eu recordo que o que aconteceu foi que, de facto, há uma iniciativa por parte do Chega a propósito de uma notícia, essa que estava realmente ainda mal contada. Que era do Correio da Manhã, falava numa empresa de compra e venda de imóveis e era a propósito de uma mudança na lei. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro foi falar daqueles terrenos que tinham... Exato. Exatamente, Paulo, é tudo isso. Ou seja, é na verdade um processo de verificação de factos, de escrutínio e de transparência, de escrutínio e de transparência, que na verdade se sucede estas notícias, incluindo essa específica do Expresso que eu estava a referir há pouco, e portanto não é nada que se possa assemelhar a uma tentação totalitária. E aliás, devo dizer, e não sei que livros é que o Primeiro-Ministro anda a ler, porque totalitarismo é um conceito que, quer dizer, não tem nada a ver com isto com que nós estamos aqui a lidar, não é? Que é precisamente aquilo que o jornalismo pode contribuir para a discussão e para o debate público na democracia, não é? Escrutínio e transparência, só isso. No mais recente episódio do 45 Graus, José Maria Pimentel recebe Ludwig Kripal, cuja primeira participação remonta aos primeiros tempos deste podcast. O regresso resulta de pedidos insistentes dos ouvintes e do reconhecimento de Ludwig como um pensador que aplica o pensamento crítico muito para lá da sua área de especialização, combinando racionalidade rigorosa com posições fortes e bem fundamentadas. Ludwig é investigador e formador em bioinformática, trabalha atualmente de forma independente e foi professor de Ciência da Computação na FCT Nova. O 45 Graus é um podcast com novos episódios a cada 2 semanas, sempre à quarta-feira. Subscreva. A sonoplastia deste episódio do Expresso da Manhã foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.